capítulo 4, versículo 23. Do versículo 23 ao versículo 29, Provérbios capítulo 4, Deus colocou uma palavra no meu coração. Obrigado. Eu quero compartilhar com você nessa noite, Provérbios capítulo 4, versículo 23 em diante, diz a palavra de Deus: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afasta da tua boca as palavras perversas, fique longe dos lábios a maldade, dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, porque a tua palavra ela foi aberta, ela foi lida, e como sempre, Senhor, que ela venha gerar vida aos nossos corações. Que nós venhamos, ó Deus, a compreender aquilo que o teu Espírito Santo quer ministrar nessa noite. Que venhamos, ó Deus, diminuir para que o Senhor cresça nessa noite. Que o Senhor me use, ó Deus, com poder e autoridade, Senhor, me diminuindo para que a tua palavra, que tem todo o poder, ó Deus, e o teu Espírito Santo, seja, Senhor, exaltado neste lugar, e ministre aos mais profundos do nosso coração, ó Pai. E saiamos deste lugar, aqueles que aqui estão, aqueles que estão em casa, renovados, vivificados, fortalecidos pelo poder da tua palavra. Nós colocamos tudo diante do Senhor, te agradecemos e te engrandecemos em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. O Senhor colocou no meu coração algo que eu quero compartilhar com você, e logo que eu acordei, algumas coisas me vieram à mente, eu comecei a rascunhar, a projetar isso, e mesmo diante de um dia atarefado, corrido, eu fiquei ali sendo ministrado por aquilo que o Senhor estava desejando falar primeiramente conosco, né, comigo e depois com a igreja. E eu quero falar hoje sobre 3 frases que nós precisamos deixar de acreditar. Você pode dizer comigo, 3 frases que eu preciso deixar de acreditar. É fato dizer que a palavra tem poder, e quando nós falamos da palavra ter poder, muitas vezes nós achamos que só a palavra de Deus tem poder, e realmente a palavra de Deus, ela tem todo o poder, mas a nossa palavra também tem poder. Provérbios, e ao longo da mensagem nós vamos entender isso, aquilo que nós falamos, aquilo que nós ouvimos e nos alimentamos das palavras faladas e lançadas a nosso respeito, elas têm também poder. Então nós precisamos compreender o que de fato nós estamos falando, e nós também precisamos entender e compreender aquilo que nós estamos ouvindo, porque muitas vezes nós vivemos segundo aquilo que falaram ao nosso respeito. Muitas vezes nós estamos vivendo segundo o que estão dizendo ao nosso respeito, e isso tem entrado na nossa mente, e isso tem gerado no nosso coração um entendimento, um compreendimento errôneo daquilo que Deus tem ao nosso respeito. E muitas vezes, nos alimentando dessas palavras, nós temos semeado palavras também contrárias, no qual aqui Salomão vai chamar de palavras perversas, e nós temos então levado essas palavras como um norte para a nossa vida. Mas é muito interessante nós entendermos aqui o que o rei Salomão ele quer trazer para o nosso coração. Ele vai colocar acima de tudo, antes de todas as coisas, guarde o teu coração. Quando ele fala de coração, ele logicamente não está falando do órgão coração, ele não está dizendo para você exercitar o seu físico, para você ter um coração mais saudável, não é isso que ele quer dizer. Ele está falando de mente,
Ele está falando de guardar a tua mente, no sentido daquilo que você vê, daquilo que você ouve, da forma como você se alimenta espiritualmente, daquilo que você tem infiltrado ou não, a respeito daquilo que você vislumbra, daquilo que você enxerga e daquilo que você ouve. Então ele está dizendo, acima de todas as coisas, guarde o teu coração, porque do seu coração, ou seja, da tua mente, depende toda a sua vida. Porque muitas vezes nós não estamos vivendo os planos, os sonhos, os projetos de Deus ao nosso respeito, porque nós não estamos guardando a nossa mente, e estamos vivendo segundo aquilo que dizem, segundo aquilo que acham, segundo aquilo que nós ouvimos lá atrás, e nós temos isso no coração até hoje. E aí nós não conseguimos avançar, porque a nossa vida não está parametrizada naquilo que a palavra diz, mas naquilo que os outros dizem, naquilo que as pessoas estipulam, naquilo que os padrões seculares, mundanos impõem. E muitas vezes, por estar alicerçado nessas palavras de homens, palavras de seres limitados como eu e você, nós não conseguimos testificar e viver aquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Então aqui o Salomão está dizendo, guarda o teu coração, guarda a tua mente, porque dela depende toda a sua vida. A forma como você pensa, a forma como você crê, a forma como você enxerga e a forma como você entende aquilo que Deus tem para a tua vida, vai fazer com que você viva a vontade de Deus. E aí ele vai continuar dizendo, então afaste a sua boca das palavras perversas, e fique longe dos seus lábios a maldade, porque ele está tratando de um assunto a respeito de um Deus santo, de um Senhor que é poderoso, fiel e justo. Porém, dentre tantos atributos que ele possui, o seu atributo santo é imutável. E ele, por ser santo, ele não trabalha no pecado, ele não se relaciona no pecado. Então aqui ele está dizendo, afasta a tua boca das palavras perversas, fique longe os seus lábios da maldade. Mas como que eu faço isso? Eu preciso olhar para frente, eu preciso manter o olhar fixo no que está diante de mim. Um pensador, ele diz o seguinte, ele faz uma alusão ou uma analogia sobre os espelhos retrovisores e vidro dianteiro do carro. E ele diz sobre o tamanho do vidro ali dianteiro do carro, do painel do carro. E ele fala sobre o tamanho desse vidro em relação ao espelho retrovisor. Porque por mais que tenhamos 3 espelhos retrovisores, juntando os 3, eles não sobressaem, eles não são maiores do que o vidro dianteiro. Porque numa viagem você precisa mais olhar para frente do que olhar para trás. Não que olhar para trás não seja importante, mas não faz com que você chegue ao seu destino. Você precisa caminhar para frente. Você nunca viu ninguém viajando de ré. Eu vou de ré aqui que eu vou chegar no meu destino. Não, você vai retroagir, você vai caminhar para trás, você precisa ir adiante. Os pontos retrovisores são para que você entenda, perceba, corrija, tenha como sinal de alerta e segurança diante a sua jornada. Mas aqui Salomão está dizendo, olhe para frente, mantenha firme os seus olhos adiante de você. E Paulo vai falar sobre o nosso alvo. Ele vai falar que eu e você precisamos caminhar rumo ao nosso alvo, ao prêmio da nossa soberana vocação. Jesus, o nosso alvo, a estatura de varão perfeito que está diante de nós. Jesus, ele vira para os seus discípulos e diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus fala de seguir, ele está falando de seguir adiante.
E ele está dizendo: eu sou o exemplo, eu sou o alvo, eu sou a meta, eu sou o objetivo, eu sou o exemplo, eu sou aquele que você deve seguir. Porque João capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E quando Salomão está dizendo isso, ele está dizendo: se você ficar preso ao que passou, você não vai conseguir viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Se você ficar amarrado às coisas velhas, as coisas novas não acontecerão na tua vida. Jesus, quando ele vem para trazer as boas novas do reino. E Paulo vai dizer que em Cristo tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Então, quando eu caminho, eu tenho o passado como algo que eu possa, às vezes, olhar para me lembrar, para corrigir algo, para entender alguma coisa, mas eu continuo avançando, eu continuo caminhando, porque a minha vida é lá na frente, o meu alvo está lá na frente, eu estou fixo no meu objetivo, eu continuo avançando. O que passou, passou, o que foi, foi, eu continuo avançando, porque eu sei que aquilo que Deus projetou é muito maior e melhor do que as frustrações que talvez eu tenha vivido, as mágoas que muitas vezes eu tenho guardado, os rancores que muitas vezes têm direcionado e administrado a minha vida. É passado. Salomão está dizendo: olhe sempre para frente, siga com os seus olhares fixos adiante. E ele vai dizer: veja bem por onde anda, e para que os seus passos sejam seguros. Às vezes eu estou caminhando com a Lorena, com a Manuela, ou até mesmo dentro de casa, e a Manuela, ela vai caçando borboleta, e aí ela vai olhando aqui, ela vai olhando ali, ela vai conversando com a gente, e a hora que você vê, tum, na parede. Família toda está aqui, ó, não me deixa mentir. Esses dias estava com 3 galos no mesmo lugar, estava até meio verde com roxo assim, ela conseguiu cair 3 vezes e bater as 3 vezes no mesmo lugar. Por quê? Porque vai olhando desatenta. Ela vai caminhando, olhando para todos os lugares, menos para frente. Mas a gente ri e faz igualzinho. Quantos de nós chegamos na igreja, quantos de nós chegamos num culto como esse, com o mesmo lugar machucado, porque nós não olhamos para frente, nós não prestamos atenção aonde nós estamos pisando, e aquele mesmo lugar está machucado há tanto tempo, porque ele tem sido batido há tanto tempo, porque eu não tenho observado os lugares aonde eu tenho pisado, e eu tenho caminhado fragilmente diante das circunstâncias, quando na verdade eu preciso estar alicerçado na rocha, caminhar no caminho que é Ele, e andar pelo caminho que é o Senhor, que fortalece os meus pés, que me faz caminhar como as corças e seguir adiante naquilo que Ele tem para mim e para você. Ele fortalece os nossos pés. Então, enquanto eu caminho em Cristo, eu tenho os meus passos firmes e seguros. Por isso que no capítulo 3 do mesmo livro de Provérbios, ele vai dizer: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, não se apoie em você, no seu próprio entendimento. Porque o meu entendimento, o seu entendimento é limitado e falho, mas aquilo que o Senhor tem para nós, os seus caminhos, eles são firmes e Ele nos fortalece como a corça, como os pés das corças. E aí ele finaliza: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Dentre toda essa introdução, que esses 5 versículos nos ensinam, o que eu quero chamar a tua atenção, é que ele vai começar dizendo: guarde a tua mente. E a forma que eu tenho de guardar a minha mente, ele está dizendo para mim e para você, é a forma como eu administro aquilo que eu falo, e eu administro aquilo que eu ouço. Do que nós temos nos alimentado, e o que nós temos semeado com a nossa boca. Porque eu disse no início, as palavras têm poder, e a palavra de Deus tem todo o poder, mas aquilo que nós falamos, e aquilo que nós cremos acerca do que falam ao nosso respeito, também tem todo o poder. E nós precisamos entender isso, porque muitas pessoas, elas não têm avançado, não porque elas não têm oportunidade,
não porque alguém disse algo acerca delas, mas porque elas preferiram acreditar em palavras que vêm de outros, vêm de homens, que são limitados como nós. E ela não avança, não por causa dos outros, mas porque ela decide acreditar, não naquilo que a palavra diz, mas naquilo que estão dizendo ao seu respeito, naquilo que muitas vezes nós falamos ao nosso respeito. E dentre muitas frases que nós poderíamos citar, eu quero colocar 3 para mim e para você na noite de hoje, e que essas 3 frases nós venhamos a deixar de acreditar daqui em diante. Frases essas que muitas vezes nós falamos para nós mesmos, frases essas que muitas vezes nós falamos para outros, e muitas vezes são frases que falaram para nós. Mas eu quero nessa noite dizer para você que o Espírito Santo de Deus, que está aqui, Ele é poderoso para tocar o teu coração, para tirar do teu coração toda mágoa, toda amargura, todo rancor, tudo aquilo que falaram ao teu respeito, que tem sido o teu combustível para chegar até aqui. Eu quero dizer para você que o verdadeiro combustível, o Espírito Santo de Deus, aquele que é o poder de Deus, Ele está aqui nessa noite para direcionar a tua vida, não naquilo que falaram, não naquilo que você tem dito, não naquilo que você acha, mas naquilo que o céu pensa ao teu respeito. E a primeira coisa que eu quero deixar para você, a primeira frase que nós precisamos deixar de acreditar, deixar de falar para nós e deixar de se alimentar dela quando outros falam, é: você não vale nada. E eu quero trazer para você Salmos 139, versículo 14, que diz assim: eu te louvo, porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Quantos aqui são obras de Deus? E o salmista está dizendo exatamente isso. As tuas obras são maravilhosas. E se nós somos obras de Deus, quer dizer que nós temos um valor especial, e é isso que ele está dizendo: eu te louvo, porque de um modo especial e admirável, o Senhor me fizeste. Meu irmão, muitos podem não te dar o valor que você acha que deveria ter. Muitas vezes você pode fazer muito para alguém e não receber nada em troca, e ficar triste por isso. Mas eu quero dizer para você que o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele te formou de um modo especial e admirável. Você não existe por acaso. Eu e a Thalita não planejamos a Manuela, mas ela nasceu. E eu costumo brincar que ela é um presente surpresa de Deus, porque ela não deixou de ser presente, porque ela não estava nos nossos planos naquela época, mas ela já estava nos planos de Deus. Você pode não estar na agenda, no plano, no projeto, no sonho, na perspectiva de muita gente, mas você está nos planos de Deus, por isso você está aqui nessa noite. Você pode aos olhos da sociedade não valer nada, mas existe alguém que desceu do céu, que morreu na cruz, para dizer: você é amado, você é querido, você é especial. Eu me entreguei para valorizar a tua vida, então se entregue por amor a mim e viva após mim. Somos criação de Deus, mas também somos filhos de Deus, porque a Bíblia diz que todos quanto creem em Jesus, foi-lhes dado o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Meu irmão, eu e você temos um valor de sangue, porque Cristo se entregou naquela cruz, e de forma graciosa nos amou e nos alcançou. E graça quer dizer favor imerecido, ou seja, não teve valor para que eu e você recebêssemos, mas teve valor para aquele que pagou. Ontem eu disse na sala do discipulado assim, eu exemplifiquei de uma forma muito simples, e eu disse assim: é como se o Oséias, e não era o Oséias o meu exemplo de ontem,
ele tenha trazido café com pão de queijo aqui. Depois do culto você come, tá bom? Na mente. Ele tenha trazido café com pão de queijo. E ele fala: Rodolfo, avisa que depois do culto está lá na recepção, o povo pode comer à vontade e eu não vou cobrar nada. O que você vai fazer? Você vai falar: glória a Deus. E aí você vai comer. Alguns podem fazer o quê? Não quero. Não gosto de café. Ah, não como pão de queijo. E podem rejeitar aquilo que Oséias trouxe, mesmo sendo de graça. Outros podem se esbaldar naquilo que Oséias trouxe, porque é de graça. Mas para o Oséias teve um preço. Ele gastou gás, ele gastou polvilho, como se ele fizesse o pão de queijo, né? Mas tudo bem. Ele gastou pó, ele gastou açúcar, ele gastou água. Porque nós que recebemos de graça, mas aquele que fez, não fez de graça. Pagou um preço, para que eu e você fôssemos beneficiados, fôssemos alcançados, para que eu e você entendêssemos que mesmo que não nos deem o valor necessário e devido, existe alguém que se entregou na cruz do Calvário, para dizer para você que você é amado, que você é bem-vindo no céu, que você é querido, que existe um chamado, um propósito, uma vontade de Deus para a tua vida. Você não está aqui por acaso, você não foi colocado nesta igreja por acaso, você não está no trabalho, na sua família, no lugar onde você está por acaso. Existe um plano de Deus, porque Ele te valoriza, Ele cuida de você, Ele ama a tua vida, e através da tua vida Ele quer alcançar outras pessoas que aparentemente vivem desvalorizadas, achando que não são aceitas, querida, mas existe um Deus que te ama e te valoriza, mesmo com os seus defeitos, mesmo com as suas limitações, mesmo com o seu jeitinho, ou com o seu jeitão, Ele te ama. O Espírito Santo de Deus, que habita em nós, Ele quer aperfeiçoar a vontade de Deus em nós, porque só Deus sabe aquilo que nós somos, e aquilo que nós podemos ser. Só Deus sabe. Eu faço planos, eu sonho, eu projeto, mas a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem para mim e para você. Que eu e você entendamos o valor do amor de Deus nas nossas vidas, que nós vivamos para cumprimento da vontade boa, perfeita e agradável dEle, porque Ele se entregou por amor a nós, e nós que o amamos e cremos nele, seguimos após ele. Quando ele diz seguir após mim, ele está dizendo: eu vou na frente e vocês me seguem, vocês caminham após mim. É como Salomão está dizendo aqui: olhem para frente, tenham fixo no seu olhar quem está diante, quem você tem seguido, do que você tem se alimentado, qual palavras você tem recebido, ou o que você tem falado, que tem feito você acreditar naquilo que Deus fala ao seu respeito, ou não acreditar naquilo que Ele diz acerca de você. Que nós possamos nessa noite entender que Deus nos valoriza, e Ele tem um plano para a minha vida e para a tua vida, e que nós possamos, como Isaías, fazer uma das orações mais perigosas que existe, que é: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Segunda frase que nós precisamos deixar de acreditar, é a frase: ninguém me ouve. Irmão, você já falou algo com alguém e não foi correspondido? É chato, não é? Sabe quando você fala, depois que você terminou de falar, que você projetou tudo, falar, a pessoa olha para você e fala: hã? O Espírito Santo vem trabalhar o domínio próprio na gente, né? Ou você está conversando com a pessoa está aqui assim, né? Não, pode continuar falando, só estou... Ninguém me ouve. Mas a palavra de Deus diz em Salmos 34, versículo 17 e 18: os justos
clamam. O Senhor os ouve, aleluia, e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Segunda frase que nós precisamos deixar de acreditar é: ninguém me ouve, porque existe um Senhor que está com seus ouvidos atentos à necessidade, ao clamor do justo. Segunda Crônicas capítulo 7, a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Meu irmão, mesmo que ninguém esteja ouvindo a angústia que está dentro de você, mesmo que ninguém esteja ouvindo o barulho das lágrimas do seu clamor, mesmo que ninguém esteja dando ouvido à aflição e à tribulação que você esteja passando, existe um Senhor que ouve a oração do justo que clama a Ele, e Ele os livra de todas as suas tribulações. Aleluia! Mesmo que as suas falas não estejam sendo correspondidas, existe um Senhor que está te ouvindo nas tuas orações, no teu choro, no teu clamor, porque Ele está dizendo aqui que os justos clamam, o Senhor ouve. E meu irmão, quem ouve é o Senhor, e basta que Ele ouça, porque Ele é quem pode fazer um milagre na minha e na tua vida. Mas a grande questão é que muitas vezes nós estamos gritando para quem não pode fazer nada. E muitas vezes nós temos o costume de gritar, achando que isso vai resolver. Quer um exemplo? Pedro, ele desce do barco e ele começa a caminhar em sentido a Jesus, porque eles veem Jesus vindo. Num primeiro momento eles se assustam, imaginam ser um fantasma, e aí Pedro diz assim: Senhor, e Jesus fala: sou eu. E Pedro diz: se é o Senhor mesmo, manda ter contigo. E aí Jesus fala: vem. Simples assim. A Bíblia diz que ele desce do barco e ele caminha, mas em algum momento da sua caminhada, se foi pouco, se foi muito, se foi metade do caminho, ele se perde ali. Ele olha para as circunstâncias, ele ouve o barulho do vento, ele olha para si mesmo, para o seu próprio entendimento, e ele começa a afundar. E a Bíblia diz que ele grita: Senhor Jesus, socorre-me, ajuda-me. E a Bíblia diz que, estendendo a mão, Jesus o ajudou e o levantou. Só estende a mão imediatamente e puxa e socorre e ajuda quem está perto. Mas Pedro grita, e muitas vezes nós estamos gritando e o Senhor Jesus está do nosso lado, nos ouvindo, porque nós temos clamado, e Ele diz que quando o justo clama, Ele ouve, e quando Ele ouve, Ele livra de todas as suas tribulações. Mesmo que ninguém esteja te ouvindo, meu irmão, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele ouve a tua voz, Ele ouve a tua oração, Ele ouve a tua necessidade, e Ele te atende. Mas não acontecer da forma que você quer, não quer dizer que Deus não respondeu, porque a resposta é dEle. Quem é pai aqui entende o que eu estou dizendo. Se depender das minhas filhas, elas comem doce todo dia. Se depender de mim também, mas daí tem a Thalita que atrapalha. Mas vamos falar só delas, tá? Se depender, por exemplo, hoje a Lorena chorou que não queria ir para a escola. Chorou, mas ela foi para a escola. Por quê? Pais e mães que estão aqui, a escola é importante, amém? E você sabe que é importante, ela não, mas você sabe. O pedido dela foi: pai, por favor, me deixa faltar só hoje. E eu falei: por favor, vai só hoje, amanhã e depois, porque eu sei o que é melhor para ela. Deus sabe o que é melhor para você.
A Bíblia diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá Deus? Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Ele está te ouvindo, Ele está me ouvindo. E no tempo oportuno, Ele vai nos responder, segundo a sua poderosa e soberana vontade. Aquilo que é bom, perfeito e agradável, a sua vontade. Que nós possamos crer nessa noite e deixar de acreditar nas vozes que dizem que ninguém nos ouve, porque Ele está te ouvindo, e Ele está nos ouvindo, em nome de Jesus. Terceira e última, Lucas capítulo 18, versículo 27, nos dá a compreensão da terceira frase que nós precisamos deixar de acreditar, e a terceira frase é: não tem solução. Essa é uma das frases que nós mais falamos, é uma das frases que nós mais ouvimos, e é uma das frases que nós mais acreditamos. É a frase do que não tem mais jeito, não tem mais solução. Você já falou, por exemplo, você chega a conversar com alguém, e você fala assim: nossa, marquei médico essa semana que eu estou com uma dor aqui, meio na área da costela aqui. E a pessoa olha e fala assim para você: aí você já fica meio, que? Meu tio teve isso, ó, morreu. E às vezes é só gases. Mas a pessoa, ela já, porque ela está apoiada em palavras que não são as palavras de Deus. Ou às vezes ela está vivendo algo que todo mundo da sua casa viveu. Imediatamente ela começa a declarar sobre a tua vida: se não teve jeito para o meu avô, não teve jeito para o meu pai, não vai ter jeito para mim. Mas Lucas capítulo 18, versículo 27 diz: Jesus respondeu e disse: o que é impossível para os homens, é possível para Deus. E muitas vezes nós acreditamos na palavra, na frase que diz: não tem solução. Muitas vezes nós estamos dizendo isso para o nosso casamento, para a nossa saúde, para o nosso ministério, para a nossa área profissional, para várias áreas da nossa vida, dizendo: não tem mais solução. E aí Jesus vem em Lucas capítulo 18, 27 dizer: o que é impossível para você, o que é impossível para o juiz, o que é impossível para o médico, o que é impossível para as pessoas, o que é impossível para os palpiteiros, permanece sendo possível para Deus. Aleluia! Então pare de acreditar, pare de falar, pare de declarar na tua vida que não tem mais solução, porque você vive diante de um Deus, você serve a um Deus que nada é demasiadamente impossível para Ele. Aleluia! É nisso que nós cremos, meu irmão. Deus é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Não tinha mais jeito para aquela mulher, a viúva da cidade de Naim. Eu fico imaginando as pessoas comentando no velório, no enterro do seu filho: coitada, perdeu o marido, agora perdeu o filho, o que vai ser dela? E a outra fala: não tem mais jeito, vai ficar abandonada, porque ela perdeu o provedor, que era o marido, agora ela perdeu aquele que seria o seu novo provedor, que é o filho. Não tem mais jeito para ela, não tem mais solução. E aí, enquanto está todo mundo comentando, de repente, existe os de repente. Quantos creem nos de repente de Deus aqui? De repente, alguém atravessa o caminho daquela mulher. Alguém para aquele culto fúnebre, aquela caminhada fúnebre. Alguém toca no esquife, no caixão, que não era costume da época. E alguém fala algo que ninguém ali ousou falar. E ele declara vida sobre aquele menino. Ele pega aquele menino e ele coloca aquele menino de pé. E ele devolve aquele menino à sua mãe. Era impossível para quem? Para a mãe, para o filho, para as pessoas. Mas não era impossível para Deus. O que é impossível para você hoje? O que não tem solução para você hoje? O que aparentemente não tem mais jeito para você hoje? O que você já tem decretado que é o fim na tua vida hoje?
Eu quero convidar você a parar de acreditar nisso e passar a acreditar naquilo que o Evangelho de Lucas está narrando para mim e para você. O que é impossível para mim, o que é impossível para você, o que é impossível aos homens, é possível a Deus. Pare de acreditar nas vozes que diz que não tem mais solução. As vozes que dizem que é caso perdido. Talvez você que está me assistindo, você tem um filho perdido nas drogas e todo mundo, até mesmo você, tem declarado não tem mais jeito. Mas Deus é especialista em trazer solução para aquilo que não tem mais solução. Então pare, meu irmão, de acreditar nas vozes contrárias, nas palavras contrárias. Pare de declarar as frases que aqui o Salomão está declarando que são palavras perversas. Afasta os teus lábios das palavras que possuem maldade e incredulidade. E começa a declarar com ousadia, com fé, aquilo que você aparentemente não está vendo, mas você está crendo, porque você não é apoiado em palavras humanas, você não é apoiado naquilo que acham, que pensam, que dizem, você é apoiado naquilo que o Senhor diz ao seu respeito, você crê naquilo que Ele fala acerca de você, você descansa naquele que é a palavra e tem autoridade sobre a tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Eu quero te convidar então a se colocar de pé. E eu quero orar por você. Tiago, na sua carta, ele vai dizer que aquele que controla o que fala, controla todo o seu corpo. Meu irmão, quando eu e você cremos e nós declaramos palavras de fé, nós conseguimos controlar, não porque nós temos o controle, mas nós conseguimos descansar a nossa emoção naquele que é o nosso controle. Que eu e você possamos parar de semear palavras contrárias, que nós possamos parar de declarar palavras contrárias ao nosso respeito, que nós possamos deixar de acreditar naquilo que disseram. Às vezes nós lidamos com pessoas que dizem: mas quando eu tinha 6 anos de idade falaram isso para mim. Aí você pergunta para a pessoa: mas quantos anos você tem hoje? Eu tenho 58. E a vida não avançou, porque ela ficou apoiada naquilo que falaram. E ela cresceu com essa mentalidade, achando que ela é aquilo. Mas Jesus desceu dos céus, Ele morreu numa cruz, e tudo aquilo que era escrito ao seu respeito, Ele nos justificou através do teu sacrifício. Ele nos regenerou, ou seja, Ele reconstruiu algo que estava destruído. Ele nos adotou como filho. Ele nos encheu com o Espírito Santo. Ele colocou agora em nós um propósito, uma chamada, um alvo, um objetivo para que nós vivamos segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Agora o que Ele fala ao nosso respeito, agora o que Ele pensa ao nosso respeito é que direciona a nossa vida, porque agora nós estamos apoiados nos nossos próprios entendimentos, mas nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, e nós vivemos segundo aquilo que Ele fala, Ele direciona, Ele diz ao nosso respeito. Você crê nisso? Adore a Ele nesta noite. Estou aqui na tua casa, preciso ouvir tua voz. Aos teus pés me lanço agora, eu sei que tu podes curar. Trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tento acertar. Eu tentei acertar,
muda minha vida, Declare isso nessa noite. muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Muda minha vida, Peça a Ele nesta noite. muda minha sorte. Muda, Senhor. Preciso de um Palavras que foram declaradas sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, favor. nós repreendemos, nós cancelamos nessa noite. Pra minha Palavras, ó Deus, que têm sido semeadas, preciso de um muitas vezes por nós mesmos. hoje, Senhor. Senhor, nós repreendemos nessa noite. Estou aqui Aleluia. na tua casa. Preciso ouvir tua voz. Aos teus pés me lanço agora. Eu sei que tu podes curar. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é o meu dia, então decidi. Decida hoje, meu irmão. Eu não vou mais chorar. Começa a declarar palavras de bênção sobre a tua vida. Minha vida Começa a declarar a palavra de vitória sobre o teu casamento, sobre a tua saúde, sobre o teu ministério. de uma chance. Começa a trazer à memória Eu faço aquilo que te dá esperança e começa a declarar. remédio. Começa a semear a palavra de bênção, Alma, palavra de restauração, palavra de paz. um milagre hoje, Senhor. Muda minha vida, muda minha sorte. Muda, Senhor, nesta noite. Preciso de uma chance do teu favor. Tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, vou te tocar, custe o que custar. Não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar, custe o que custar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Só você que precisa, declare. Tens o remédio Ele é o remédio para minha vida e para a tua vida. minha alma. Descansa nele. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Nós cremos nisso.
Senhor, nós estamos diante da Tua presença nessa noite, diante de um Deus grande e poderoso, que tem palavras de bem e de paz para a nossa vida. Aquele que conhece a nossa vida, a nossa estrutura, que desde antes do nosso nascimento já nos conhecia, que antes que uma palavra saia da nossa boca, tudo sabe, tudo conhece. Nós estamos diante do Senhor, Pai, e diante do Senhor nós nos colocamos e pedimos: Senhor, nos ajuda diante das situações que temos vivido. Senhor, pessoas que têm vivido debaixo de palavras que não são aquilo que o Senhor tem declarado, pessoas que têm vivido achando que são resultado dos planos mal feitos, das frustrações vividas, de um passado mal resolvido. Pai, nós somos fruto do Teu amor, e por isso nós estamos aqui nessa noite. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, diante de um Deus grande e soberano, e diante do Senhor nós pedimos: Senhor, nos ajuda por intermédio do Teu Espírito Santo, para que comecemos a declarar palavras de bênção, palavras de restauração, palavras de paz, palavras de milagre dentro da nossa casa, dentro do lugar onde nós estamos. Senhor, no lugar onde o Senhor tem nos colocado, que nós possamos ser boca de Deus, que nós possamos abrir a nossa boca, e da nossa boca não saia a morte, mas da nossa boca saia a vida. Que a nossa boca, Pai, possa ser um instrumento de paz, que as nossas palavras possam ser como bálsamo, que nós possamos nos posicionar e decidir hoje viver aquilo que a Tua palavra diz que nós somos, que nós possamos crer naquilo que a Tua palavra diz que nós temos, e que nós possamos viver aquilo que a Tua palavra diz que nós viveremos. Mas para isso nós precisamos decidir, para isso nós precisamos crer, para isso nós precisamos nos posicionar, para isso nós precisamos entender e compreender aquilo que a Tua palavra diz ao nosso respeito. Pai, que nós possamos parar de declarar frases de que nós não somos ouvidos, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos ouve, de que nós não somos amados, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o Teu Filho, para que nós que cremos não pereçamos, mas tenha a vida eterna. Que nós venhamos a parar de acreditar de que não há mais solução, porque não há nada impossível diante de um Deus santo e poderoso. Nada é impossível para o Senhor. Que nós possamos começar a declarar vida, vida no nosso casamento, vida na nossa saúde, vida no nosso ministério, vida no nosso trabalho, vida nas nossas emoções, vida, Senhor, vida, que a nossa boca seja para profetizar vida, seja para declarar vida, que as nossas palavras sejam de vida, e que nós venhamos a crer nas frases, nas palavras que o Senhor tem aos nossos respeitos, que é a palavra de vida. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E obrigado, Senhor, porque nessa noite nós entendemos que nós precisamos tomar uma posição e decidir acreditar na Tua palavra, e viver aquilo que a Tua palavra diz, e declarar aquilo que a Tua palavra declara. Que nós sejamos boca de Deus aonde quer que nós estejamos, porque certamente nós colheremos os frutos daquilo que nós temos falado. Que nós possamos colher frutos bons, porque nós temos falado aquilo que vem do céu ao nosso respeito. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e nós Te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Você crê nisso? Se você crê, aplauda Ele, glorifica a Ele, exalte a Ele. Que o nosso vocabulário a partir de hoje sejam de palavra de bênção, que nós possamos declarar vida onde só há ossos secos, e que nós possamos crer na palavra de Deus ao nosso respeito. Acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida, e que você possa correr, se afastar, se distanciar das palavras maldosas, das palavras de desprezos, das palavras perversas, que você possa acreditar
naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Em nome de Jesus, que Deus abençoe tua vida. Pastor Roberto. Aleluia, glória a Deus. Quantos foram abençoados? Você que nos assistiu, obrigado por estar conosco. Você que veio, louvado seja Deus pela tua vida. Que você possa estar conosco sexta-feira lá no Rincão, sábado nosso culto da juventude, domingo às 10 horas da manhã, às 18 horas, e também na próxima quarta nós estaremos aqui cultando a vitória, em nome de Jesus. Ô glória, tem doce, ó. Irmão, amanhã a live está imperdível. Amanhã a live está imperdível, porque a live é sempre a live, irmão. Quem assiste, como diz o pastor, a gente está com uma audiência que a Globo, irmão. A Globo está perdendo assim de longe. E amanhã tem, além dos prêmios que eu já vou falar, nós temos oração, nós temos testemunho, nós temos palavra de Deus, nós temos interação de coração para coração, é risada, é coisa boa, meu irmão. É 2 horas ali, 1h30 que você esquece da vida e você se diverte com a gente, nós nos divertimos com você. Amanhã nós vamos fazer um merchan diferente aqui. A irmã Irene, ela doou pizza para amanhã, e o Daniel está aqui e disse que a pizza é desse tamanho, está aqui. E a irmã Irene, eu falei para a dona Irene falou, vou ter que fazer uma massa grossa. Eu falei, não, ele falou que era de recheio. E ela falou assim, e eu vou mandar uma, olha que sacrifício que eu vou ter que fazer amanhã, irmão, eu com o pastor. Ela falou, eu vou mandar uma para vocês comerem ao vivo, para o povo gostar e pedir para mim. Eu falei, eu vou fazer essa força, tá bom? Apresentar a live comendo pizza, irmão. Nossa, que luta. O Cadu faz 2 meses que falou que ia vir tocar na live. Ele falou que amanhã ele vem. Amanhã vai aparecer gente aqui, ó, para participar da live. Então não perca, além da pizza, nós vamos ter kit churrasco. Quem gosta de fazer churrasco, irmão? Então vai ter kit churrasco, e quem ganhar vai preparar um churrasco para a gente, né, pastor? Bênção de Deus. Vai ter doce, eu falei de doce aqui hoje, vai ter doce, irmão. Então amanhã a live está imperdível, nós esperamos vocês, 15 para as 8 da noite, 8 horas, aí entre 15 para as 8 e 8 horas, a gente começa, e a gente tem esse encontro marcado, esperamos vocês, amém? Glória a Deus. Vamos embora para casa, né? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que seja um restante de quarta abençoado. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite. Te agradecemos, Senhor, por cada vida que se achegou, que se conectou conosco, que cultuou o Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por todos aqueles que trabalharam, ó Deus, desde a recepção até o altar, Senhor, no louvor, na palavra, nas orações, Senhor, nas intercessões, todos, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença, que nos trouxe em segurança e nos levará em segurança, que nos encheu da tua presença, nos alimentou e nos deu a rica oportunidade de cultuar e celebrar o teu nome, Senhor. Que o Senhor nos despeça em paz e em segurança, que retornemos para nossa casa, tenhamos um restante de quarta abençoado, uma quinta maravilhosa, cheia da tua presença, um restante de semana de bênção e de paz, de palavras boas, de palavras, Senhor, do céu para nossa vida, que nós venhamos a nos apoiar não em nós, mas apoiar e crer, Senhor, naquilo que o Senhor fala ao nosso respeito. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, que o Senhor sobre nós levante o teu rosto, e que o Senhor sobre nós nos dê a tua paz, que o amor do Senhor seja sobre as nossas vidas, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. E você que quer comigo, diga bem forte amém, e vá debaixo da paz, e Deus abençoe tua vida. Até amanhã na live. Não vou sair daqui enquanto não me abençoar, meu Deus.